Efésios 6:13 diz assim o nosso texto de hoje: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Não sei se sua versão está igual a minha, mas eu vou ler aqui novamente o versículo. Efésios 6:13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Amém? Só até aí. Senhor, nós glorificamos, Deus, pela oportunidade, ó Deus, de sermos igreja. Oportunidades, ó Deus, de termos o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um desses que estão nos assistindo, ouvindo, dos que estão aqui no presencial, daqueles que nos acompanham apenas online. Pai, nós cremos que a Tua mão de poder está estendida sobre a nossa vida, Pai. Queremos acalmar o nosso coração de toda a correria, Senhor, do dia a dia. De tudo aquilo, ó Deus, que muitas das vezes mexeu com o nosso temperamento, mexeu, ó Deus, muitas das vezes com o nosso interior, quis, ó Deus, abalar a nossa fé, mas nós cremos, ó Pai, que a nossa fé permanecerá em Ti. E nós acalmamos o nosso coração agora. Acalmamos a nossa mente, o nosso corpo físico, nos assentamos aos Seus pés e pedimos a Ti, fala, Senhor, ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar as nossas vidas. Nós cremos nisso. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto de Efésios, capítulo 6, verso 13, assim como toda a Bíblia, né? Todos os versículos da Bíblia, servem de inspiração, servem, né, de ensino. Então, por mais que seja um versículo de genealogia, mas ali tem um ensino. Nada na palavra de Deus, né, foi colocado ali sem motivo. Tudo existe ali para nos servir de ensino. A Bíblia toda ela é cristocêntrica. Tudo vai apontar para Jesus. Tudo vai apontar para a cruz do Calvário. Tudo vai apontar para o sacrifício de Jesus por mim e por você. Você vai ver isso durante a palavra. Especificamente aqui, quando Paulo escreveu à igreja em Éfeso, ele dando essa, né, orientação, onde ele fala: olha, igreja, tomem toda a armadura de Deus. Porque, né, fazendo uma contextualização aqui, porque os dias ruins virão. Então a gente para pensar, por que a inspiração da palavra de Deus, né, veio a Paulo para que ele escrevesse à igreja de Éfeso e desse essa informação, desse esse entendimento de que os dias maus viriam. E você precisa, desculpa, e vocês precisaríamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para podermos permanecer firmes durante os dias maus. Paulo já ensinou isso à igreja. Inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu isso para a igreja. E trazendo para o nosso contexto, fazendo uma aplicação para os dias de hoje, não é diferente. Porque apesar de ter sido escrito há muito tempo atrás, ainda assim, a palavra de Deus hoje tem um efeito espiritual em nossa vida. Então, dias maus virão. E você não tem como fugir deles, né? Se ilude aquele religioso, né, ou religiosa, que pensa assim: nunca viverei dias maus. Nunca terei aflição. Nunca viverei dias tristes. Os meus dias serão todos alegres, né? Eu viverei, né, em constante alegria. Nada vai me faltar. Nada vai acontecer de ruim comigo. Amém. Essa deve ser a sua oração, pedindo essa proteção a Deus. Mas se o próprio Jesus, ao escrever a palavra, né, ao deixar a sua palavra, nos informou
de que teríamos aflições? Quem somos nós para dizer que não vamos ter aflições, né? Se o próprio Jesus falou isso. Paulo, inspirado aqui, ele traz também, né, fazendo uma contextualização, ele traz também essa informação de que, olha, permaneçam firmes com a armadura de Deus, porque vai vir dias maus, virão dias maus. Você não acorda todo dia, né, achando assim, eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Não, tem dia que você acorda triste. Tem dia que você acorda com vontade de chutar o balde aí da sua vida. É nessa hora, fala para o seu irmão assim, é nessa hora. Fala com força para ele, fala assim, é nessa hora que você tem que tomar toda a armadura de Deus. Porque viver com a armadura de Deus em dias bons é tranquilo. Agora, quando os dias maus acontecem, quando os dias ruins acontecem, a expectativa que muitas das vezes, né, sobrevém sobre nós é de que Deus não está fazendo nada. É que Deus não está nem te vendo. Mas ao contrário, Deus já deixou escrito, a palavra de Deus já veio a nós dizendo como você deve proceder nos dias maus. Por que Deus nos permite, né, sermos provados dessa forma? Você que está anotando, já anota isso daí. Primeiro, para saber verdadeiramente quem nós somos. Quem você é? Qual é a sua identidade no mundo espiritual? Nos dias maus, como é que você se comporta? Porque uma coisa que Deus permite, o motivo pelo qual Deus permite sermos provados nos dias maus é primeiro, para saber quem realmente nós somos. Segundo, para ver o que está dentro do nosso coração. A vontade permissiva de Deus não é que você sofra a vida toda. Não é que você viva uma vida de sofrimento. Mas essa crise, essa dificuldade, e muitas das vezes as angústias que vivemos, as aflições que vivemos, vêm para testar você. Ou seja, esse momento é um momento onde, no mundo espiritual, você é testado, a sua fé é testada. Se você é realmente convicto nos propósitos de Deus, ou se você vai acordar e fazer do jeito que você quer, e chutar lá o balde do jeito que você quer, e viver a sua vida do jeito que você quer, e falar coisas que não deveria falar, ter comportamentos que não deveria ter. Por quê? Porque você está vivendo um dia mau. Não adianta no outro dia acordar bem e vir para a igreja e ter sua vida e achar assim, não, hoje o dia está tranquilo, né? Hoje eu sou crente de verdade. Ora, ontem você não era, não? No seu dia a dia você não é, não? Então diga para o seu irmão assim, você vai ser tentado. E você precisa vencer. A tentação, nesse dia mau, né? Começa com um impulso. Vai ser mais exato, com uma atração, né? Alguma coisa nesse dia mau que você está vivendo, que você pode vir a viver, né? E certamente isso acontecerá. Você é atraído, você é impulsionado para várias outras coisas, menos o reino de Deus, menos buscar as coisas de Deus. E logo depois de você ter sido impulsionado para fora, né? Ou ser atraído, né? Melhor dizendo assim, por algo que não é de Deus, você passa por um outro período, que é o período de sedução. O que é isso? É quando a pessoa ela fica presa numa situação. Então, além dela se lançar para fora dos princípios de Deus, ela fica seduzida por aquela situação. Ela fica vivendo a sua crise, né? E aquilo a envolve, a seduz de tal forma que ela não consegue olhar e ver que existe uma saída. Logo depois dessa atração e dessa sedução, né?
que a situação, que o pecado às vezes envolve nos dias maus, por último, vem algo que acaba com a vida da pessoa. Se chama morte espiritual. Pessoas que chegam nessa fase, né, nesses dias maus, de ter sido atraído por alguma coisa que não era de Deus, né, ter sido seduzido pela situação, né, a gente pensa logo em sedução, pensa logo em sensualidade, né, algo assim. Não, sexualidade não. É aquela questão, aquela situação te envolver, te tirar dos princípios de Deus. E por último, depois da atração, depois da sedução, vem a morte espiritual. E aí você fala assim, ah, mas isso aí está muito longe de acontecer na minha vida. Para pensar um pouquinho. Pessoas que vivem, né, nesses dias maus e passam por essa atração, sedução, e chegam no caminho da morte espiritual, são pessoas que não têm mais fome de Deus. E quando você não tem mais fome de Deus, não há mais o alimento. Você não precisa, a sua mente, né, está de tal forma seduzida por aquela situação, que ler a Bíblia, ouvir louvores, orar, jejuar, não te atrai mais. Você perdeu a fome. Você perdeu aquele desejo de acordar pela manhã e buscar uma palavra, e buscar uma direção de Deus para o seu dia. Passa o dia todo, passa manhã, tarde, noite, e você não teve uma experiência com Deus, você não ouviu mais de Deus, ou seja, a fome espiritual não existe mais. Perde-se, a pessoa ela fica desinteressada pela palavra, fica desinteressada pelas coisas de Deus, fica desinteressada pelos princípios que Deus tem sobre a vida dela. Isso acontece nos dias maus. Ela não quer mais se mover com a igreja, ela não quer mais ir à célula, ela não quer mais ter aquele envolvimento que ela tinha, porque naquele envolvimento ela saciava a sua fome espiritual e agora ela não quer mais ter isso. Por quê? Porque ela está no caminho da morte espiritual, que aconteceu nos dias maus, aonde ela foi atraída, aonde ela foi seduzida e agora ela está nesse corredor. Diga assim, isso não vai acontecer comigo. Fala com força, isso não vai acontecer comigo. Pastor, existe isso na Bíblia? Vamos lá, Tiago 1, verso 14, abre aí a sua Bíblia, Tiago 1, verso 14, e o 15 também. Olha o que diz esse texto, Tiago 1, 14 e 15, olha o que diz esse texto. Cada um, porém, que é tentado, quando atraído, olha a lei da atração ali, ó. Quando atraído e engodado pela própria concupiscência, olha o versículo 15. Então a concupiscência, havendo concedido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, em outras palavras, é isso que eu estou te falando. Você é atraído nos dias maus. O diabo, ele coloca ali. A gente pensa assim, né? De ser atraído, pensa logo numa sedução, né? Num homem legal lá, foda, assim e tal. Uma mulher assim, dessa forma e tal. Ah, essa é a atração do pecado. Não! Às vezes é numa situação. Às vezes é uma questão financeira. Às vezes são em vários outros interesses, porque o diabo nem sempre vem fantasiado daquilo, né, que você acha que vem. Às vezes ele vem embutido, né, dentro de uma outra situação, que o único objetivo dele, sabe qual é? Impedir você de ter sede de Deus. E aí acontece, como disse no versículo ali, morte espiritual. Pastor, então isso aí é difícil, né? Poxa, é difícil a gente passar por uma situação dessa. É difícil resistir nos dias maus. Não!
Para resistir aos dias maus, você tem que fazer o quê? Falei no começo. Completa para mim quem está aqui. Você que está aí no presencial também, no online também, pode responder. Para vencer os dias maus, você tem que fazer o quê? Tomar toda a armadura de Deus. Se você tomar a armadura de Deus sobre a sua vida, você vai resistir ao dia mau. E no final do versículo diz, para que você se torne uma pessoa o quê? Inabalável. A pessoa que toma a armadura de Deus e vai viver segundo os princípios que Deus tem, os dias maus vêm, mas ela fica como? Pode falar com força quem está aqui. Ela fica como? Com força. Ela fica? Porque na realidade ela sabe que está num dia mau. Ela sabe que está passando dificuldade, que está em crise. Mas como é que ela está? Como é que ela está? Fala com força. Como é que ela está? Por quê? Ela está revestida da armadura de Deus. Você entendeu? Não são os dias maus. Não é pelos dias maus que você vai, né? Ah, não, vou jogar. Não, se você tiver esse entendimento, você vai se revestir. E você vai, mesmo nos dias maus, você vai se tornar uma pessoa inabalável. Posso dizer um amém? Deus nunca vai te deixar lutar contra algo além de tuas forças. Vou repetir. Deus nunca te deixará lutar contra algo além de tuas forças. A Bíblia nos diz isso. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. E Deus, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, presta atenção, acorda aí, presta atenção nisso. Juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha a segunda parte desse versículo. Juntamente com a tentação vem quando? Vem quando? Nós já lemos lá em cima, vem quando? Nos dias maus. Vem no dia bom? Vem. Para que você vai ser tentado no dia bom? Se você está bom. O diabo sabe quando você está ruim, quando você está em aflição. É nesses dias que sobrevém a maior tentação. E aí, quando você está assim e sobrevém a maior tentação, a palavra nos diz, não vai vir tentação que você não possa suportar. E Deus fala aqui, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Presta atenção assim, ó. Enquanto está vindo aqui a tentação, enquanto está vindo aqui os dias maus, enquanto está vindo aqui a crise, enquanto está nascendo aqui a dificuldade, do lado de cá, está nascendo também o quê? Como diz o texto aqui. Vou ler novamente. Juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, quando vem aqui a situação que quer te tentar, que quer tirar da presença de Deus, que vem nos dias maus, quando isso começa a nascer aqui, do lado de cá começa a nascer o quê? O livramento. A palavra te garante isso. Então, estar revestido da armadura de Deus é você entender que mesmo nos dias maus, quando começar a nascer a crise, do lado de cá começa a nascer uma solução. Começa a nascer uma perseguição aqui. Do lado de cá começa a aparecer uma rota para você fugir. Começa a aparecer aqui uma crise. Do lado de cá começa a aparecer uma solução. Fala para o seu irmão assim, ó, nos dias maus, fala com força para ele, nos dias maus, podem vir as tentações, mas também virão, completa para ele, os livramentos. É só você entender, a armadura de Deus te dá esse entendimento.
Ah, não, a armadura de Deus é algo que quando eu vou fazer quebra de maldição individual, né, ou coletiva na igreja, eu boto o capacete, eu boto o cinto e tal, a espada e tal. Para que serve tudo isso? É o entendimento do mundo espiritual. Você bota a mão assim, não tem uma espada aqui na minha mão. Não tem aqui uma espada, né? Não tem. Tomo posse da espada, tal, tá aqui, não. Aquilo ali é uma simbologia de que a palavra de Deus está disponível para você aplicá-la. Para você, como espada de dois gumes, falar serve para você e serve para os outros. Então repete para mim, repete isso comigo. Para toda tentação, fala assim, para todo dia mal, Deus já deu um livramento. Amém? Se Deus permitiu alguma crise na sua vida, é porque Ele sabe que você vai vencê-la. Seu maior desafio sempre será não ceder às tentações nos dias maus. Repete comigo assim. Meu maior desafio. Fala assim, meu maior desafio é não ceder às tentações nos dias maus. Amém? Eu vou te falar agora aqui, rapidamente, 5 passos que você deve tomar com o objetivo de te livrar, de você se livrar de tudo que constitui pecado na sua vida. Porque o objetivo da tentação é te levar a pecar. Mas, pastor, eu já estou nessa fase. Né? Que para quem está aqui e não está vivendo crise nenhuma, pensa assim, ah, poxa, tá tranquilo, entendi aí, pastor, só falou aí essa parada aí, entendi, pô, show de bola, né? Vem a tentação, né? Vem a crise, vem a dificuldade, mas Deus me manda o livramento, ah, beleza e tal. Mas você que já está vivendo a crise, você que já está vivendo a tentação, você que talvez esteja vivendo já a sua vida aí dentro do pecado, está aqui, 5 passos que eu quero falar para você. Primeiro, aceitarmos o convencimento do Espírito Santo. Repete comigo. Aceitarmos o convencimento do Espírito Santo. Sabe o que é isso? O coração humano, ele busca desculpas. E o pior, nos escondemos atrás das nossas desculpas. Tem isso na Bíblia, pastor? Vamos lá. Em Jeremias capítulo 1, conta a história, né, onde Deus fala com ele. Eu vou ler o versículo para que você entenda. Acompanhe aí. Então, o Senhor lhe disse, então lhe disse eu, né, que é Jeremias, Senhor, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo quanto eu te mandar falar, você falará. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou na boca, e o Senhor disse a Jeremias, né? Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus, ao chamar Jeremias para cumprir o propósito, qual foi a desculpa que ele deu? Não, Senhor, eu falo igual a criança, né? Eu não sei falar. Eu não sei o que dizer. Lembra que você está aprendendo isso? Para você sair dessa sua posição e ir para uma outra posição que Deus tem para você. E ele começa a dar essa desculpa. Aí Deus fala para ele assim, ó, ei, Jeremias, eu sou contigo para te livrar. Foi e tocou na mão dele, tocou na boca dele. A partir de então, Deus estando com ele e ter tocado na boca dele, ele falava segundo as palavras de Deus, como está escrito no final do versículo. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Como tem gente que precisa ser tocado por Deus nesse sentido. Fala para o seu irmão assim, faz parte da armadura. Qual foi a desculpa de Jeremias? Né? Ah, Senhor, não sei falar, não sei tal. Deus, eu vou junto com você. E quando chegar lá, eu vou tocar na sua boca e você vai saber o que você tem que falar. Um outro cara que deu uma desculpa, né? Também meio que esfarrapada. Na realidade, quando ele recebeu o chamado de Deus, ele deu 5 desculpas. Vamos falar só de uma.
Êxodo 3, 10 diante fala assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó. Quem é esse cara? Excelente. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que te tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus. O que ele falou? Estou aqui, Senhor. Pô, fechamento, vamos lá. Pode mandar. Qual é a missão? Manda aqui, ó. Vamos lá. Foi isso que ele falou? Dentre as 5 desculpas dele, uma foi assim: quem sou eu para ir até Faraó e tirar os filhos, né, de Israel do Egito? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Preste atenção. Tanto Jeremias quanto Moisés demonstraram para Deus uma desculpa. E tanto Jeremias como Moisés tiveram a seguinte orientação de Deus: eu vou com você. Eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Depois Moisés deu outras desculpas, mas você sabe que no final Moisés acabou indo. Então fala para o seu irmão assim, ó: aceite o convencimento do Espírito Santo. A pessoa às vezes fica relutando, né? Fica relutando. Segundo, arrependimento. Mateus 3, 7, 8 fala assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Jesus aqui ele dá uma exortada aos religiosos da sua época, de uma maneira tão profunda, que ele fala para eles assim, ó: mostrem que vocês se arrependeram. Entendeu? Quem já viveu, né, algum momento de se indispor com uma outra pessoa, né, ou marido e mulher, né, às vezes como né, nem sempre os dias maus acontecem também no relacionamento conjugal. E aí, de repente, você fala para a mulher ou para o homem e tal, você fala assim, né, sua esposa ou marido fala assim: eu estou arrependido. Fala para o seu irmão assim: arrependimento. Não, fala com ele: arrependimento. Mostra frutos dignos. Em outras palavras, Jesus falou para ele assim: olha, demonstrem que vocês se arrependeram pelos frutos de vocês. Não é? Não basta dizer que se arrependeu. Basta você fazer uma demonstração que mostre que você se arrependeu. Às vezes você vive uma vida, né, enlutada, em crise, porque simplesmente você não entende que ao se arrepender, você precisa mostrar um fruto, um comportamento diferente, uma ação diferente. Não simplesmente falar que está arrependido. Terceiro, confessar. Fala para o seu irmão assim: admita que errou. Fala para ele: admita que você errou. Marido e mulher, aproveita aí agora. Fala para ele e para ela assim: admite que você errou. Ô trem ruim. A sociedade moderna hoje está cada vez mais egoísta e antropocêntrica, ou seja, voltado para o homem, né? O ser humano. Portanto, estamos cada vez mais estimulados a soltar nossa voz, preste atenção nisso, a soltar nossa voz e justificar nossas atitudes. Tudo isso nos influencia a viver dando desculpa sobre tudo. Existe um, né, não sei se você já... Existe um tipo de pessoa que na ótica dela ela nunca erra. Já perceberam isso? Ou já conviveu com pessoas assim? Por mais que ela esteja errada, ela tem uma desculpa. Caso ela cometa algum erro, sempre tem uma justificativa. Isso é sério. Né? Alguns consultórios aí de psicologia, psicólogos aí da igreja aí, né, podem confirmar isso. Recebem às vezes pessoas que ela tem dentro dela algo chamado vício de justificativa. Sabe o que é isso?
tem desculpa? Completa aí. Tem desculpa? Até o que ela fez de errado, ela tem uma desculpa. Ah, não, mas eu fiz isso de errado. Por quê? Aí bota desculpa. Ah, eu não consigo fazer isso. Por quê? Coloca uma desculpa. Ah, fez um erro. Uma desculpa. Em outras palavras, nunca tem o reconhecimento de que errou. Olha um episódio com Jesus, que interessante, que quando isso aconteceu. Lucas 14:15 fala assim, ora, ouvindo tais palavras, né? Jesus estava falando, ele estava sentado à mesa com os discípulos, fala assim, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado aquele que comer pão no teu reino. Falaram para Jesus isso. Jesus olhou para ele, né? E respondeu assim, certo homem, contou a parábola, né? Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a dar as suas desculpas. Primeiro falou assim, comprei o campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado, né? Ou seja, aceita minhas desculpas aí. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou ter que experimentá-los. Rogo-te que me tenha por escusado. Ou seja, aceita minha desculpa. O outro disse assim, casei-me por isso que eu não posso ir. Mesma coisa, né? Me tenha por escusado. Em outras palavras, todos deram uma desculpa. Entendeu? Todos deram as suas justificativas. Ou seja, a Bíblia já está nos mostrando aqui um vício. Da pessoa não reconhecer que errou. E isso é um fator impeditivo que mantém ela, sabe aonde? Preso no dia mau. Vive uma tentação. Olha o que a Bíblia fala assim, ó, em 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, completa para mim, ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas isso só acontece se você fizer o quê? Interpreta para mim esse versículo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você fizer o quê? Se você fizer o quê? Hã? Vai. Se você fizer o quê? Confessar os pecados. Agora, olha o finalzinho do versículo. E nos purificar de toda injustiça. Você está passando por alguma injustiça? Para pensar. Está passando por alguma situação de que você acha assim, Deus, isso não é justo. Né? Olhe para dentro de você e vê se você pecou. Vê se dentro de você existe algum erro e confessa. Aí você consegue atrair a justiça de Deus para você. Está aqui na Bíblia. Quarto, tomar medidas práticas para se afastar do pecado. Né? Tem gente que está ali vivendo dias, né, maus. Deus está dando aqui a solução, mas a pessoa não quer sair daquela situação. Olha o que está escrito aqui, 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retém o que é bom. Olha esse finalzinho. Abstende-vos de toda forma do mal. Em outras palavras, fuja da aparência do mal. Fuja daquela situação. Fuja daquele envolvimento. Fuja daquele dinheiro fácil, se é que você me entende. Fuja daquelas amizades, daquele ciclo de relacionamento, de pessoas que só querem te levar a ser tentado, a viver dias maus. Você sabe quem são essas pessoas. Sai de perto delas. Sai de perto dessa situação. A Bíblia te diz aqui, abstende-se, saia, né, desse envolvimento, de toda forma do mal. Vocês lembram de José do Egito? Dentro da casa lá do Potifar? A Bíblia não fala o nome da mulher dele, né? Mas eu vou botar o nome dela de Potiféia. Está lá o cara sendo tentado. O que ele fez?
que ele fez? Dá, mas fala como eu te falei aqui. Conforme o versículo aqui, o que ele fez? Abstende-vos de toda forma do mal. Fugiu da aparência do mal. Porque ele sabia que se ele ficasse ali vivendo aquela tentação, ele podia pecar. Então o que ele fez? Fala para o seu irmão, meteu o pé. Último, buscar ser cheio do Espírito Santo. Se o pecado está sempre te puxando para baixo, preste atenção nessa definição, interessante. Se o pecado está sempre te puxando para baixo, é necessário que uma outra força maior te puxe para cima. Vou repetir. Se o pecado está te puxando para baixo, os dias maus, as tentações, etc e tal, você precisa de uma força maior para te puxar para cima. Para tirar você daquela situação. E para isso, você precisa ser cheio de quê? Do Espírito Santo. Você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque olha só, não adianta nada você fazer isso aqui, ó, quer ver? Não adianta nada, cadê? Sumiu aqui. Não adianta nada. Ó, primeiro, aceitar, né, que você está naquela situação, né, e você precisa mudar. Segundo, se arrepender. Terceiro, confessar. Quarto, tomar as medidas práticas para se afastar do pecado. 5, buscar ser cheio do Espírito Santo. Se não buscar ser cheio do Espírito Santo, o que vai acontecer? Ó, a pessoa estava aqui, estava em tentação, estava em pecado, Deus já tinha dado a solução, uma pessoa quis ficar aqui, e aí ela foi, lutou, conseguiu sair daquela situação, e agora ela está vazia. Aí ela não busca ser cheia do Espírito Santo, então ela está vazia. Os capeta todos que estavam nela saíram, foram embora, está na Bíblia isso, né? Foi embora os demônios e tal, passou um tempo, o que eles fizeram? Olharam de longe, e ela, ó, de onde a gente saiu, está vazia a vida dela, ó, ou dele, né? Olha como é que está. A Bíblia diz que aqueles demônios vêm e o quadro daquela pessoa se torna pior do que estava antes. Então, ao se esvaziar, ao ter esse entendimento aqui, se precisa, Espírito Santo, enche a minha vida. E aí aí começa a fazer sentido alguns louvores que você canta, né? Enche-me do teu poder, pois em ti é Espírito, enche o meu ser. Por quê? Porque você precisa disso. Fala para o seu irmão, faz parte. Fala para ele, faz parte da armadura de Deus. Entendeu bem isso? Concluindo. Hebreus 12, 1 e 2. Vou pedir para projetar aqui para a gente ler esse versículo final. Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha o verso 2. Tendo os olhos fitos em quem? Fala para o seu irmão assim, quando você estiver passando os dias maus, você deve olhar fixamente para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, quando você olha para Jesus, ele está onde? Conforme está o versículo ali. À direita do trono de Deus. E sabe quem te dá entendimento nesse sentido? Para se fixo olhando para Jesus? O Espírito Santo de Deus. Se você não for cheio do Espírito Santo, se você não se deixar ser cheio do Espírito Santo, ou melhor, se você, porque a gente acha assim, né? Ah, vou me deixar ser cheio do Espírito Santo. Ah, então eu vou ficar aqui, ele vai vir, e eu vou sentir um arrepio, eu vou sapatear no poder, e vou ficar cheio dele. Ei! Você busca o Espírito Santo. Quantos saíram de casa e perderam chave alguma vez? Ficou assim, né? A chave assim, cadê? Rapaz, tem gente que é expert nisso, né? Cadê a chave? Meu Deus, onde é que eu botei essa chave? Né? Às vezes está no bolso, né? Cadê? Óculos, perdeu óculos, né? Botou óculos aqui assim, ó.
E ficou dentro de casa, cadê o homem? Meu Deus, cadê? Cadê? E procura, vai para lá, vai para lá. Cadê? Cadê? Tá aqui atrás, onde é que tá o meu óculos? Aí depois de 10 minutos procurando, quando desiste, aí fala assim, ai, será que tá aqui? Tá na cabeça. A sua necessidade de usar o óculos era tão grande que fez você buscar o Espírito Santo. Você fica assim, cadê o Espírito Santo? Onde é que ele está? Em que situação eu encontro? Fala para o seu irmão assim, ó, fitando, melhor, fala para ele, fixando os olhos em Jesus. Amém? Se você tem sido tentado até hoje, Deus já levantou uma solução para a sua vida. Se a sua crise está grande, Deus já levantou uma solução. Revestir de toda a armadura de Deus. Que é tudo isso que eu te falei aqui hoje. Amém? Te convido a você ficar em pé. A repetir após mim essa oração. Diga assim, Senhor Jesus, eu declaro que aceitarei o convencimento do Espírito Santo dentro de mim. Produzirei frutos dignos de arrependimento. Confessarei os meus pecados e tomarei medidas para afastar o pecado que tão de perto me rodeia. Eu buscarei o Teu Espírito Santo todos os dias da minha vida. Reconheço os meus pecados e Te recebo hoje como meu único e eterno Salvador. Eu sei que enquanto vou sendo curado, também vou sendo treinado para ajudar outras pessoas a também resistirem nos dias maus. Em nome de Jesus. Amém.